Boas-vindas! E você vai assistir a uma das partes da gravação do desafio 21 dias de banco de dados. Se você quiser ter acesso a todas as aulas gravadas desse desafio ou de outros treinamentos, basta acessar o link da descrição e escolher um dos planos da nossa comunidade fechada. Beleza, agora que a gente já entendeu os tipos de dados, né? Ou seja, quais os tipos de dados que a gente vai utilizar, agora eu vou aplicar esses tipos de dados em uma tabela real, que é essa tabela de usuários, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, uma tabela onde vai ter nome, ó, nome, quantos... Ah, aqui também, gente, ó, qual é o tipo de critério que eu utilizo para a coluna no banco de dados? Então, para a coluna do banco de dados, quando eu estou criando a minha tabela, eu utilizo também o underline, tá? O tipo underline ou underscore. Danilo, eu posso utilizar o Camel Case ou o Pascal Case? Pode, fica ao critério de você e da sua equipe. Vocês vão conversar entre a equipe e vocês vão decidir, tá bom? Bom, nome. Quantos caracteres eu preciso para o nome? Ah, vou colocar aqui 100 caracteres, tá bom? CPF. Quantos caracteres eu preciso para o CPF? Então, vou querer aqui um varchar de 14. Danilo, você quando vai criar um CPF, você cria esse CPF com o tipo, por exemplo, com o tipo string ou tipo inteiro? Normalmente, eu, Danilo, crio com tipo string, ou seja, eu crio do tipo varchar, porque normalmente eu também já gravo esses meus CPFs já formatados, tá? Eu prefiro gravar ele formatado e já trazer formatado do que toda vez que eu trazer esse objeto para minha memória ter que calcular uma formatação. Então, eu prefiro já, na hora da minha gravação, já fazer o processamento e nunca mais precisar processar de formatação de tipo ou seja, nunca mais precisar fazer uma formatação, né, de CPF, por exemplo. Eu já gravo ele diretamente. Show! O Edson está falando aqui, ó, Carolina, o NVarchar vai consumir mais memória sim, né? O varchar ele é melhor, pois limita os tamanhos dos espaços dos caracteres. Boa! Vale a pena lembrar que o Edilson aqui, ó, é um excelente profissional que está aqui na comunidade junto com a gente, né? É aluno em alguns aspectos e é professor em outros aspectos, né? Então o Edilson é uma autoridade aqui, é um cara que trabalhou muitos anos, né, com banco de dados. Então, respeitem ele. Você tem o meu respeito aqui também, Edilson. Tamo junto, viu, querido? Obrigado, Boa. amigo, obrigado. Opa. Beleza. Aí, ó, eu estou criando um CPF, né? Se eu vou criar um CPF, normalmente eu vou deixar ele como not null e também eu coloco ele como unique, tá vendo? Por quê? Porque eu quero o CPF como único, tá? Então, não quero que ele seja repetido. Que mais? Vou colocar só mais um aqui, ó. Telefone, tá? Então, telefone eu coloco aqui como um varchar também de 14, né? Para que eu possa ter ali um telefone que é opcional, mas ó, o nome é obrigatório, então vou colocar o nome também como not null, ó, tá aqui. E aí o telefone, ele é opcional, posso gravar ou não. E vou colocar mais um aqui, que é a data. Então, ó, data de aniversário, tá bom? E aí eu vou colocar um tipo aqui, que é um date time, tá bom? Data de aniversário também pode ser not null, né? Porque todo mundo tem uma data de aniversário, então já deixo ele para ser preenchido também, ok? Então, gente, olha só que bacana. Não, na realidade não, né? Pode ter um cadastro que não quer mostrar a sua data de aniversário, então não deixo ele como obrigatório. Beleza? Então, olha só que bacana. Fiz aqui uma série de informações, tá? E vou gerar essa tabela. Quando eu vou aplicar aqui no meu gerenciador de banco de dados, Danilo, mas não é melhor fazer isso por linha de comando? Quando eu vou usar linha de comando e quando eu vou usar um SGBD, né? Gente, olha só, a maioria das vezes você vai usar um SGBD, tá bom? Cara, assim, não faz sentido você querer ficar digitando tudo via comando. Quando eu utilizo via comando? Eu utilizo via comando quando eu tenho um sistema, né? Eu tenho eu tenho
um sistema que faz o gerenciamento e faz a gestão desses dados, e aí ele cria as tabelas para mim. Então, vamos supor que eu tenha um sistema que gera tabelas, um sistema que gera registros, né? Um CMS, né? Um gerenciador de conteúdo que cria tabelas. Então, lá nesse caso, eu preciso colocar o comando de criar tabelas. Mas, ou se no SGBD que eu estiver trabalhando, ele não tiver esses tipos de dados, né? Aí eu tenho que fazer isso via linha de comando. Mas a grande maioria eu vou usar um SGBD para fazer esse tipo de trabalho para mim, tá bom? E aí agora eu vou aplicar. Ó. Então, quando eu for clicar aqui em aplicar, olha que bacana. Ele me dá o comando. Ó. Esse aqui é o comando para criar uma tabela, né, dessa configuração, dessa maneira como eu deixei lá no meu SQL, no meu MySQL. Isso aqui, gente, é muito bom, porque isso aqui nos ensina muita coisa. Então, quer dizer que para criar uma tabela, o comando que eu tenho que utilizar é o create table? Sim, olha aí, ó. Create table, aqui é o nome do banco de dados e o nome da tabela que você está criando, ID not null autoincremente. O autoincremente, ele é específico aqui para o SQL, o MySQL, tá bom? Você tem o nome varchar not null, tá vendo? CPF varchar not null, telefone varchar not null, né? Data de aniversário, date null, tá vendo? Primary key, ou seja, a minha constraint aqui, primary key, é assim que a gente faz no dado, né? Data de aniversário não seria melhor o date? Poderia ser também, Vagnão, poderia ser. Mas se eu quisesse colocar a data e a hora que eu nasci, né? Por exemplo, eu quero mandar um convite para as pessoas que nasceram às 2 horas da tarde, também poderia, tá bom? Então, depende muito do negócio, tá? E aqui, um unique key, ou seja, eu estou criando aqui um índice, tá vendo? Esse índice é para falar que esse tipo aqui é único, tá? Então, a gente vai falar de índice um pouco mais para frente de uma forma isolada, mas vocês já estão vendo o índice aqui, ó, sendo criado na própria tabela, tá? Então, olha só que bacana, isso aqui serve muito para que a gente possa aprender quais são os comandos, né? Quais são os comandos que são utilizados. Então, eu vou querer utilizar um comando lá no meu código, lá no Java, no C Sharp, no Ruby, seja qual for, para criar a tabela. Você pode usar o SGBD para que ele possa gerar o comando para você e você pega esse comando, põe lá no seu código e você trabalha. O importante é o que importa. Lembre-se disso, tá bom? Então tá aqui, eu vou já gerar essa tabela aqui, né? Vamos lá, ó, vou clicar aqui para gerar ela, aplicar, tá aí. E aí olha só que bacana, gente, ó. Agora eu vou vir aqui, ele vai abrir minha tabela, vou clicar com direito, vou mandar trazer aqui 1000 linhas, ó. Então ele já me trouxe aqui a minha tabela, onde eu tenho esses atributos, tá vendo? E aí eu posso ter vários itens. Conforme eu falei do autoincremente, eu vou incluir um aqui, ó, Danilo, CPF qualquer, um telefone qualquer, ó, e uma data de aniversário, dia 9/12 de 1983, às 9 horas da manhã. Aí, ó, tá vendo? Cadastrei aqui. Quando eu der um aplicar, olha que bacana, ele também me mostra o comando do insert, ó. Comando esse que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas ele também me mostra o comando. Vou aplicar, ó, o que eu fiz de errado aqui? Eu devo ter colocado a data de forma errada, no formato errado, tá vendo? Então, como eu falei para vocês, quando vocês forem gravar uma data, essa data precisa estar de forma invertida aqui, ó, o ano, mês e o dia. Então, ó, eu vou inverter para que vocês possam conseguir gravar. Então, o ano 1983 barra 12 barra 09 espaço, tá vendo? Então, agora eu estou com a data no formato que eu preciso deixar para que você conseguir gravar. Vou aplicar, olha que bacana, ele já me mostra o comando do insert aqui, tá vendo? Então, esse comando do insert serve para mim, para quando eu for colocar lá no meu sistema, com certeza absoluta, tá bom? Então, isso aqui serve muito para que você possa aprender como é que funciona os dados, tá? Então, acabei de criar, e olha que interessante, ó. Nota que eu não coloquei o ID foi gerado de forma automática, é por isso que existe o autoincremente. Então, se eu colocar aqui Lana, um outro número, ó, de CPF, um outro número de telefone e uma outra data, tá? Vou colocar a data aqui a mesma para não perder tempo, ó. Nota que quando eu aplicar aqui, ó, ele vai gerar o ID 2, tá? Então, ó, antes de aplicar, dá uma olhada aqui, ó. Ele vai gerar o segundo ID, ó. Aplicar, tá aí, você vai ver que ele vai gerar o segundo ID, tá
tá vendo? Se eu tentar colocar alguma informação sem nome, ó, alguma informação sem nome, com a data mesma, como eu coloquei o nome como not null, na hora que eu for tentar aplicar, ele vai dar erro e vai falar, ó, o nome não tem um valor padrão e também não pode ser nulo, tá bom? Então, se você receber alguma mensagem de erro lá no seu código, na hora que você for mandar, né, o seu dado para o banco de dados, você já sabe o tipo de exceção, né? Você já está vendo que o tipo de exceção é que aquele campo não pode ser nulo, tá vendo? Então, isso é bem importante também para você saber como é que funciona, tá? Vou dar um revert aqui para ele não gravar. Beleza, e para a gente finalizar o nosso dia de hoje, eu vou vir aqui nos outros bancos de dados. Então, ó, vou vir aqui no SQL Developer e vou fazer a mesma coisa. Usuários, vou colocar aqui o meu tipo aqui como o ID, né? E aqui vai ser um tipo que vai ser, então, o meu int. Cadê? Int. Aqui, ele vai ser not null, tá bom? Então, coloquei aqui o meu int, ele vai ser primary key. Nota que eu cliquei aqui, ó, para ele gerar como primary key, tá bom? Vou clicar aqui para adicionar outra coluna. Essa coluna eu vou chamar aqui de nome, tá? Ele coloca aqui no maiúsculo, não tem problema. Nesse caso aqui, o varchar é o meu varchar de 2. Vou colocar aqui como 100 caracteres, da mesma forma como eu fiz, not null, ok? Vamos para o próximo. O próximo é o CPF, né? Vou colocar aqui um varchar de 14, not null. Vou colocar aqui o meu telefone. Telefone. Vou colocar aqui date time, igual eu fiz. Ou pode ser o próprio date também, tá? Que é igual, vou usar aqui a sugestão do Vagnão, vou usar o date. E ele não é obrigatório. Opa, telefone não. Opa, tá errado. Telefone é o varchar. Varchar. 14 caracteres. Telefone não é obrigatório. E agora sim. Data de aniversário. Ok? Gente, outra coisa importante. Colunas, né? Ou seja, o nome das colunas que você coloca, você não põe com espaço. Você não coloca acento, tá bom? Não se deve colocar nos nomes das colunas, tá? Ou seja, dos atributos com acento e com espaço, tá bom? Vou colocar alçapão, vou colocar alçacão, né? Vou colocar, sei lá, não vai ter o C cedilha, por exemplo, não vai ter o acento, então, sei lá, vamos pegar o nome aqui, fugiu da cabeça aqui, medalhão, então você vai colocar medaão, né? E assim, tudo que você for colocar que tiver acento, essas coisas vocês não vão precisar colocar, tá bom? Tem que deixar tudo sem acento. Vou colocar aqui como data mesmo, e essa data de aniversário pode ser nula, tá bom? Constraints, ó. Aqui eu vou precisar colocar uma constraint para o CPF, que eu quero ele como única, tá? Então, vou vir aqui no meu tipo de dado, ó, índice, e aí eu vou colocar aqui esse índice. Identifier aqui também, ó. Preciso colocar a coluna como identifier. Qual que é o meu identifier column? Meu identifier column vai gerar de acordo com com entity, né? Ele vai começar com 1 e vai fazer o auto-incremente de 1 a 1, tá bom? E beleza, qual que é a coluna? Essa coluna aqui, ó. Então ela passa a ser um auto-incremente. Já coloquei ela aqui também para falar que ela é auto-incremente. Agora eu vou lá no meu CPF, ó. Meu CPF, ela não é auto-incremente, índice. Deixa eu ver aqui. Aonde que eu adiciono o índice? Aqui, peraí. Aqui, ó, constraint. Tá? Aí, ó, beleza. Então, eu vou ter aqui uma constraint também para o CPF, tá? Na verdade, é um índice para o CPF. Esse CPF, eu vou adicionar o índice para ele, para que ele possa ser único. Então, vou colocar aqui, ó, usuários CPF, ok? Vou pegar o tipo aqui, que é o CPF, e vou colocar ele nessa ordem não, avançado. Cadê? Eu quero colocar ele como único, tá vendo? Ó? Coloquei ele como único. Vou dar um OK, vou dar um OK aqui também. Aí agora ele vai criar a minha tabela, tá vendo? Então ele já criou a minha tabelinha aqui,
e eu já tenho os meus dados aqui totalmente configurados no Oracle. Danilo, como é que eu faço para saber o comando, né, para criar a tabela lá no Oracle? Gente, vamos aprender a pesquisar, lembre-se. Abriu, Create Table Oracle, ok? Vai no site do fabricante, né? Ó, tem até um Oracle tutorial aqui, ó. Nem é do fabricante, mas ó, tá vendo aqui, ó? Como que você cria a tabela, ó. Um exemplo de como que cria a tabela. Então, vocês podem caçar, né? Como é que você utiliza o comando para criar tabela. Danilo, sei que o campo data de aniversário, mas só para conhecimento pessoal, poderia mostrar o sysdate? O sysdate eu não utilizo, Rafa. Não uso ele nos meus projetos. Então, minha recomendação, se você quiser usar o sysdate, dá uma olhada na documentação do fabricante para que você possa entender quando você vai aplicar ele, tá? No meu caso, eu nunca precisei utilizar ele em alguns projetos, então, para os tipos de dados que eu utilizo e que eu já utilizei no meu negócio, eu nunca precisei utilizar. Caso você precise de algo muito específico, algo que eu não estou falando por aqui, minha recomendação para você é vá no site do fabricante, dê uma olhada, dá uma lida na documentação, para que você possa saber se aquele campo ele vai ser importante para você ou não. Volto a dizer, cada um de nós temos que pensar por nós mesmos, né? Então, eu estou somente facilitando algumas informações para vocês e vocês precisam saber qual que vai ser a melhor para vocês de acordo com os cenários de vocês. Boa. Próximo aqui, o Postgre, né? Então, no Postgre, eu vou vir aqui e vou criar as colunas. Ó. Então, tem as minhas colunas aqui. No Postgre, colunas, deixa eu ver aqui como é que eu vou adicionar essas colunas. Tem aqui as tabelas, tem aqui constraints não, aqui eu devo ter o botão de mais aqui, cadê? Mais, usuários, tá certo, data, ok, propriedades, aqui é no meu, nenhum item, não, aqui, não. Quero salvar a tabela de usuário, tá, já tá aqui salvo, tá aqui as colunas, boa. Então, vou vir aqui e vou adicionar coluna, aqui, clico direito, nova coluna. Então, vamos lá. Eu quero uma coluna do tipo ID, que ela vai ser do tipo identifier, e o tipo de dados aqui vai ser inteiro. Aqui já não tem muito a ver com o Postgre, tá, gente? Isso aqui já tem a ver mais com o Debeaver aqui, né? A forma como ele utiliza. Então, cada um tem uma forma como você vai trabalhar, e aí você vai se adaptando de acordo com o tipo de informação que você vai usar, né? Com o tipo de banco de dados que você vai usar, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu quero um inteiro. Deixa eu pegar ele aqui. Dá 2 cliques nele. Aí. Integer. Tipo int aqui. Ok. Vou usar esse tipo int 2 aqui mesmo. Precisão, eu não vou querer. Escala não. Auto-incremente eu quero que ele ponha. Sempre, always, not null. Eu quero que ele me mantenha. Verdadeiro, default. Ok. Deixa eu ver como é que vai ficar isso aqui. Ó, inteiro, tá aqui. Vou adicionar outra coluna. Então, vamos lá. Adicionar uma outra coluna. Nova coluna. Vamos colocar aqui nome. Varchar, quantidade de caracteres de 100. Ok. Not null. Vou dar um ok. Agora eu vou clicar, vou fazer um novo aqui, ó. Create nova coluna. Aqui eu não vou adiantar, tá, gente? Mais rápido aqui. Então, colocar 14 caracteres e vou colocar o telefone aqui, né? Telefone. E vou fazer mais um aqui, que é a da data. Aí já tá bom aqui pra gente. Então, data de aniversário. Ok? E vou selecionar aqui mais um tipo, que é o date. E aí eu tenho o meu campo de data aqui, que pode ser nulo. Tá bom? Beleza, vou salvar esse meu dado, tá aí, ele vai me gerar a tabela, ó, tá vendo? Ele não me colocou aqui o identity, tá? Então, eu preciso dar uma olhada nessa coluna. Essa coluna aqui
eu quero que ele seja primary key. Então, ó, constraint, eu vou ver aqui, ó, adicionar na coluna inteiro. Aqui, adicionar uma constraint. Cadê? Não. Aqui, ó, new foreign key. Tá aí. Beleza. A minha coluna de foreign key. Não, aqui é o foreign key, não é porque é a ligação entre duas tabelas, tá errado. Aqui, ó, constraint, tá no lugar errado. Então, clico com direito, create new constraint. E aí eu quero esse aqui como primary key, tá vendo? Então, tô falando que o meu ID é esse ID aqui e esse é o primary key. Beleza, coloquei a minha constraint, tá bom. A gente vai falar mais ainda sobre foreign key e índice um pouco mais para frente, então, por enquanto, é isso. Ele vai me mostrar aqui, ó, qual que é a minha constraint, qual que é a minha primary key, está aqui, bonitinho para mim. Só o auto-incremento que eu acredito que ele não deve ter pego. Então, vou colocar aqui no tipo de coluna. Deixa eu dar uma olhada no tipo de coluna aqui que ela está, para ver se ela pegou o auto-incremente. Vou dar aqui um edit, view não, comparar não, aqui ele pode gerar o dado, o tipo de dado está aqui, precision, identity está aqui, ó. Então vou colocar ele como always, beleza. Salvar, ó, agora ele pegou o auto-incremente também, tá aqui, bonitinho. Beleza, vou persistir a tabela. Persistir, ok, agora criou a minha tabela também. Vou mandar retornar os dados via select. Ó, vai dar um select para mim, ok. E aí ele vai retornar esses dados. Cadê? Deixa eu fechar essa coluna aqui. Aí, vou dar um select aqui agora. Import, generate, select. Pronto, ok. Não, fiz errado. Generate, select. Ah, tá. Aqui é somente para copiar os dados. Tá bom. Copiei, vou clicar aqui na query. Vou colar o comando. Vou executar. Ó, aí eu tenho um select dessa minha tabela. Beleza, e para finalizar aqui, o último que faltou foi o SQL Server, né? Como eu não estou com o Management Studio aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Create table SQL Server auto-incremente primary key. Se quiser, o meu tá pronto, viu, Danilo? Você tá pronto? Beleza, então vamos lá, mostra no seu aí. Mas de toda forma, aqui a gente tem um comando pronto aqui, ó. Esse aqui é o MySQL, né? Então eu quero do SQL Server. Ó, até no W3 School aqui a gente tem bonitinho. Ó, vou até colocar aqui, W3 School. Ele vai mostrar pra gente aqui, ó, como é que a gente cria no SQL Server. Ó. Olha que bacana. Então, ó, SQL Server, a gente tem aqui um Create Table, tá? E aqui a gente tem como é que a gente faz no SQL Server. Então, é só a gente pegar o tipo de dado e colocar lá, tá? Eu vou fazer aqui, aí, Edson, eu vou pedir para você compartilhar comigo, que aí a gente vê no seu também, tá bom? Então, vou criar aqui rapidamente, ó, usuários, tá? ID, not null, esse ID vai ser o meu primary key. Aqui eu vou colocar nome de 100 caracteres, not null. Vou colocar aqui o telefone. Vou colocar aqui de 14 caracteres. Ok? E vou colocar a data, né? Data de aniversário. Ok? E vou colocar como date time. E primary key, eu vou deixar este, tá bom? Então, basiquinho comando aqui, primary key, ele já está not null, só o auto-incremente, né? Que faltou aqui. Auto-incremente. Aqui. Eu preciso colocar que ele é auto-incremente. Então, vou falar que ele é not null e também auto-incremente. É isso. Belezinha. Vamos rodar para a gente ver? A sintaxe, o auto-increment está errado. Então, é no constraint que a gente põe. Alter table, auto-increment do SQL Server. SQL Database não. Tirar daqui. Vamos lá. Não, sintaxe. Aqui é o identity. É isso. A identity. A identity primary key. Aqui, ó. Agora sim, no SQL Server. Boa.
Então, ó, ao invés de ser auto-increment, é no MySQL. Então, você vai colocar como identity, pode colocar como not null, identity primary key. Agora sim. Não preciso desse primary key aqui embaixo. Belezinha. Agora sim. Então, vou rodar o comando. Ó, pronto, tabelinha criada. Vou dar um refresh aqui. Beleza, tenho a minha tabela de usuários aqui também criada e já trazendo os dados aqui para vocês. Ok? Vamos lá, Edilson. Compartilha aí com a gente aí. Mostra para a gente como é que funciona a sua tabela. Vai lá. Só para o pessoal ver no SQL Workbench também, que é importante. Olha lá, meu amigo. Isso. Então tá aí, gente, ó. O Edilson aqui, ele já definiu o ID dele, o nome, o CPF, o telefone, né, as colunas. Então, no Management Studio, você consegue fazer dessa mesma forma. Deixa eu te mandar um comando aí, Edilson. Aceita para mim aí, por favor. Boa, meu amigo, valeu. E aí aqui ó, é muito parecido com os outros SGBDs, tá? Então, vocês vão clicar, vão selecionar, vão colocar a quantidade, né? Ó, 100 caracteres no nome, aí você vai colocando, data, você coloca como date ou date time, e aqui você tem todos os dados, tá vendo? Primary key, você pode colocar ela aqui, ó. Então, você vai, e você tem um símbolozinho da primary key, que você clica e já coloca nela, né? Então, ela fica normalmente aqui, ou você pode clicar com o direito nela também, ó, e remover ou adicionar chave primária, tá? Aqui você tem como você cria coluna, edita, faz relacionamento, cria constraints, cria índices, né? Então, no caso do CPF, eu vou deixar ele como único, então você vai clicar nele, vai adicionar uma constraint e vai deixar ele como unique. Então, é assim que você faz no Management Studio, tá bom? Danilo, Oi? rapidinho, só um adendo aí, que o pessoal estava em dúvida como colocar logo o nome da tabela antes de salvar. Você pode Boa. clicar com o botão direito em qualquer coluna. Na hora que você vai criar a coluna, você clica com o botão direito, vai aqui em propriedades, que vai aparecer essa parte aqui, ó, do lado. Bacana, Aí o nome da bacana. tabela vai estar aqui, você já pode ir alterando. E também as Isso. outras propriedades. Cara, perfeito, 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 meu amigo. Valeu pela dica. Olha só, gente, dica essencial aí para quem está no Management Studio, tá? Então, coloque o nome das tabelas, né? Que no caso, usuários, né? O plural, são vários registros, né? Então, você acaba fazendo e aí você vai aplicar, clicou no salvar, ele vai salvar para você. E aí você vai ter a tabela criada, né? Salvou aí? Salva aí, salva aí para mim, Edilson, por favor. Para salvar, você pode vir aqui em cima na própria guia, salvar, aí já vai ter o nome da sua tabela se você alterou aqui. Uhum. Se não, na hora que você clicar em salvar, ele vai pedir o nome da tabela. Como ela está salva já, ele não vai permitir. Sim. Você já tinha criado essa tabela. Beleza. Nesses casos, quando você criar a tabela e tentar renomear, assim, tem uma hora que dá alguns erros, e aí o que você pode fazer? Você pode apagar a tabela e reconstruir, ou você pode rodar um comando, né? Porque o Management Studio ele não vai deixar você alterar os nomes assim na hora por segurança. Então você pode, por exemplo, alterar o comando para que você possa usar um alter table, rename, né? E aí você consegue fazer o rename da tabela também. São coisas que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Beleza? Show, Edilson. Valeu, meu amigo. Obrigado, hein? Valeu. Muito bom. Voltando aqui, então, para a gente. Beleza. Pessoal, então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Essa é a nossa aula de hoje. Tem bastante coisa que a gente fez, né? Então, muita coisa importante aqui de como que a gente cria a tabela, tipo de dados, etc., entidades, atributos e tudo mais.